Louvado seja o nosso Deus. Chegamos, irmãos, em Gênesis 49. São as bênçãos proféticas proferidas por Jacó aos seus filhos. Dos filhos de Jacó descenderam as 12 tribos de Israel. A referência à igreja, a referência a nós é uma referência secundária, porque hoje a igreja é como o Israel de Deus. Não existem tribos. Pelo contrário, Apocalipse 7 diz que é uma multidão que veio de toda raça, tribo, língua e povo. Diga glória a Jesus. Mas esses personagens que deram origem às 12 tribos de Israel são tipos bíblicos. E um tipo bíblico é algo que se repete várias vezes na história. E nós podemos nos encontrar nesses personagens. Além do que, a conduta que eles tiveram e o que eles alcançaram em Deus, por causa da sua forma de agir, isso é uma lição eterna. Irmãos, porque nós recebemos de Deus exatamente o que nós buscamos. 2 Samuel 22 diz: com o puro tu te mostras puro, com o benigno te mostras benigno, mas com o perverso tu te mostras avesso. Diga glória a Jesus. Se você busca a Deus com o coração puro, você encontra. Se você busca a Deus com malandragem, você vai encontrar também. Você vai levar uma. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Então, irmãos, esse texto então há de nos ensinar em nome de Jesus. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos derradeiros dias. Já falamos em estudos passados sobre a importância, a necessidade da profecia. Irmão João capítulo 16 diz que o Espírito Santo enviado por Jesus haveria de nos anunciar as coisas vindouras. Amós diz que não faz Deus coisa alguma sem revelar antes os seus segredos aos seus servos, os profetas. Irmãos, Deus quer se manifestar através de palavras de revelação, através de palavras de profecia. Diga glória a Jesus. Em Israel, na época em que nasceu o profeta Samuel, foi um período de silêncio profético. E quando há silêncio profético, irmãos, Deus não opera. Porque antes de Deus operar, Deus fala. Antes de vir João Batista, foi um silêncio profético que durou mais ou menos 400 anos. Desde os últimos profetas que tinham sido Ageu, Zacarias e Malaquias, diga glória a Jesus, foram os últimos, entre esses e João Batista, mais até de 400 anos. Um silêncio. E neste tempo, parece que Deus não agiu, sendo que sempre Deus trabalha. Mas os momentos mais intensos de operação de Deus é quando profetas se levantam no meio do povo. Fala para o irmão do lado, Deus quer te levantar. Irmãos, a abundância do dom profético é promessa para o Novo Testamento. Joel 2,28: derramarei abundantemente do meu espírito, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Fala para o irmão do lado, Deus quer que você profetize. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já estive em igreja de tudo que foi jeito, em culto de tudo que foi jeito. Diga glória a Deus. Às vezes tem gente aqui que vem falar comigo assim, que às vezes eu percebo que a pessoa está com um tonzinho assim, achando que eu sou ou ignorante ou inexperiente. Meu irmão, eu tenho 38 anos de crente. Diga glória a Jesus. Eu acho que eu já vi bastante coisa nessa vida. Irmãos, eu já fui em igreja em que as pessoas caíam no chão, caíam no poder. Eu já fui em igreja que jogavam paletó, já fui em igreja que soprava no microfone. Eu já fui em igreja que quebrava uma maldição, que fazia cura interior, tinha algumas que eram mais cautelosas, que ia até a 48ª geração. Fazia misericórdia. Então, irmãos, a gente já viu um monte de coisa. Diga glória a Jesus. O melhor de tudo, sem dúvida, é a palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, precisamos ficar na palavra de Deus. Fala isso para o irmão do lado. Precisamos ficar na palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando eu falo que Deus quer que você seja levantado em profecia, irmãos,
no Espírito Santo. Porque eu também já estive em cultos, em congresso, aquele lugar assim que ajuda um monte de gente, que vai banda. Quando eu era jovem, se chamava conjunto musical. Falar conjunto musical é a coisa mais ultrapassada do mundo, né? Tudo banda, fazia misericórdia. Então, sabe, daí tocava aquelas músicas, som bem alto, tudo bem emotivo, todo mundo chorava. Daí o músico dizia assim, põe a mão no ombro do seu irmão e profetize sobre ele. Daí, mas tudo emocional. Não é isso que nós estamos falando em profetizar. É profetizar no Espírito Santo mesmo, sem ser sobre emoção de música nenhuma. É profecia mesmo, revelação de Deus mesmo. Diga glória a Jesus. E esses dons só se alcançam na consagração. É jejum, oração, leitura da palavra, madrugada. Não tem atalho para isso. Diga glória a Jesus. Anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos últimos dias. Irmãos, Deus quer falar. Deus quer se manifestar. Deus quer se revelar, mas para isso são necessárias pessoas, vasos nas mãos de Deus. Vasos consagrados. Repita comigo, eu quero ser um vaso consagrado. Vamos começar com as bênçãos proféticas. Versículo 3. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder, inconstante como a água, não serás o mais excelente. Porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste-o, subiste à minha cama. Rubem, o primeiro filho de Jacó, era filho de Lia ou Leia. Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas, Leia, Raquel, Bila e Zilpa. Diga glória a Jesus. Rubem era o filho mais velho, filho de Leia. Só Leia teve 6 filhos, só Leia gerou 6 das tribos de Israel. Rubem, o primeiro deles, o nome dele em hebraico significa eis um filho. É uma expressão assim de alegria, de surpresa, né? Um filho. Provavelmente Leia tinha temor de ser estéril, o que na verdade aconteceu com sua irmã, mas Deus operou um milagre. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Rubem, a palavra profética transmitida para ele é o princípio do meu vigor. Isso os judeus sempre diziam do filho mais velho de seu filho primogênito, porque tinha sido o primeiro a ser gerado. Quando o pai estava mais forte, mais jovem, era esse o sentido do texto. Diga glória a Jesus. Só que o problema de Rubem, nós já vimos em estudo lá para trás, no capítulo 35, que Rubem teve um caso incestuoso com uma das concubinas de seu pai, com Bila. Diga glória a Jesus. Jacó soube disso, isso trouxe maldição sobre Rubem. Irmãos, Rubem como primogênito deveria ter tido uma bênção dobrada, porque era o costume dos judeus, o costume da época, e Deus aprovava este costume, mas ele perdeu a bênção da primogenitura por causa da sua atitude. Então os irmãos podem ver nessa palavra profética, que se mistura uma palavra revelada de Deus, se relacionando a um fato histórico. Deus faz as coisas e diz o porquê, para que ninguém fique dando uma de vítima na presença do Senhor. Irmãos, este fato aqui, dizem os entendidos, que deve ter acontecido uns 40 anos antes, 40 ou 50 anos antes desta bênção ter sido proferida. O fato ficou no passado, mas ficou marcado, porque isso trouxe consequência espiritual para a vida de Rubem. Diga glória a Jesus. Por isso, irmãos, que é sério. Irmãos, o nosso Deus perdoa os pecados, sem dúvida alguma. João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Mas, irmãos, existem pecados que, apesar de perdoados, eles continuam com as suas consequências. Irmãos, a consequência mais séria dos pecados é que elas enfraquecem a pessoa espiritualmente.
pecados que esvaziam o plano de Deus para com uma pessoa. 1 Coríntios capítulo 6, um texto expresso do Novo Testamento, que adverte aos crentes a fugirem da prostituição. Diz lá, fugir da prostituição. Qualquer pecado que o homem comete é pecado, mas a prostituição peca contra o seu próprio corpo. Irmãos, os pecados sexuais, prostituição e adultério, eles têm consequências espirituais sérias. As pessoas podem receber o perdão de Deus, mas perdem a bênção de Deus. Elas continuam a viver, mas empobrecidas espiritualmente. Fala assim, misericórdia. Irmãos, isso é sério, por quê? Irmãos, porque a casa de Deus não é uma esculhambação total. O que é isso? Tome cuidado com o que você está fazendo. Fala isso para um lado, tome cuidado com o que você está fazendo. Diga glória a Jesus. Sabe, irmãos, eu já ouvi tanta conversa. Ai, pastor, o senhor sabe, né? Eu sou homem, né? Homem não é um safado sem vergonha. Fazem misericórdia. E os homens de Deus não eram homens, e Moisés, e Samuel, e João Batista, e Jesus não eram homens, mas não eram assim, eram santos. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, isso não tem desculpa. Está escrito isso na palavra de Deus para que haja temor. Repita comigo, eu preciso ter temor de Deus. Irmãos, está aqui uma pessoa que perdeu a bênção para sempre, por pecados da moralidade. O livro de Judas diz que os sensuais não têm o Espírito. Irmãos, pecados da moralidade. Irmãos, é necessário andar em temor. Aquele que está em pé, cuide que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Diga glória a Jesus. Mas o seguinte complementa: fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. José foi severissimamente provado nisso. José do Egito, com apenas 17 anos, tentado em adultério pela mulher de Potifar, mas ele fugiu, ele resistiu, ele venceu isto. Por isso que alcançou de Deus tamanha bênção. Diga glória a Deus. Então, meu amado, tenha temor de Deus. Fala isso para um lado. Tenha temor de Deus. Versículo 4. Inconstante como a água. Tem outra tradução que diz assim, fervente como a água. Porque a água ferve a uma altura não muito elevada e congela a uma temperatura não muito baixa. Era isso que Jacó queria dizer na sua profecia. Irmãos, o problema são as paixões. Fale para o irmão do lado, controle as tuas paixões. Tiago 5, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orando pediu ao Senhor que não chovesse por 3 anos e meio, não choveu. Irmãos, paixão todos têm, mas os servos de Deus controlam as suas, no poder do Espírito. Gálatas 5:23, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Diga glória a Jesus. Fale para um lado, crucifique a carne. Irmãos, o Senhor tem colocado no meu coração cada vez mais temor de Deus. Tome cuidado, irmãos. Irmãos, para entrar no céu é coisa muito séria. Tem gente que anda brincando demais com as coisas. Meu amado, não se iluda, senão você vai passar a vida inteira sentado no banco de igreja, chega o dia do arrebatamento, você continua no banco da igreja, porque o banco não vai subir. Diga glória a Jesus. Então fala para ela assim, tome cuidado, veja o que você está fazendo, ande em temor. Inconstante como a água, não serás o mais excelente. Meu Deus amado, controle as tuas paixões. Diga glória a Jesus. Os desejos, os ímpetos da carne. Irmãos, e como que se controla isso? Irmãos, não tem outro segredo. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16, diga glória a Jesus. Meu amado, quer vencer a carne? É jejum, oração, é vir em todos os cultos, é vir em todas as vigílias. Só assim para o crente permanecer de pé. Diga glória a Deus. Minha amada irmã, quer que teu marido continue crente?
tira ele da frente da televisão e manda ele vir para o culto para a vigília. Diga glória a Jesus, porque fica lá, vai ficar recebendo aquele esgoto de sensualidade do inferno, e daqui a pouco já está caindo. Fazem misericórdia. Irmãos, é sério isso. Irmãos, os crentes que vencem e nunca caem em prostituição e adultério, não é porque são mais do que os outros, é só porque buscam mais do que os outros, só isso. E buscar qualquer um pode. Fala para você, até você. Qualquer um pode buscar a Deus, qualquer um pode receber de Deus. Qual a diferença dos homens da Bíblia? Porque buscaram ao Senhor. Versículo 5. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entra minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, porque era forte, e a sua ira, porque era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Jacó disse, são irmãos, na verdade todos eram irmãos, só que Simeão e Levi, irmãos filhos da mesma mãe e com pequena diferença de idade. Os primeiros filhos que Jacó teve, os 4 primeiros foram de Leia, Ruben, Simeão, Levi e Judá. Foram nessa sequência e um bem próximo do outro. Diga glória a Jesus. E Simeão e Levi, o que eles fizeram que trouxeram sobre si esta palavra tão pesada? Nós já vimos o texto de Gênesis 34, em que Diná, a única filha de Jacó, também filha de Leia, irmã de mãe e pai de Simeão e Levi, ela foi violentada por um rapaz da cidade de Siquém, e estes irmãos, eles forjaram uma tentativa de casamento, e nas vésperas do casamento eles foram lá e mataram não só o pretendido noivo, como todos os varões da cidade. Foi uma coisa horrível, mataram uma cidade inteira. Não só mataram a cidade, como pegaram também o despojo, os animais. Por isso que diz ali o texto, arrebataram bois na sua violência, no seu ímpeto. Irmãos, e por causa disso eles atraíram contra si maldição. Consequência de fato que aconteceu, eu os dividirei em Jacó. Simeão, diga glória a Jesus, Simeão significa ouvindo, porque Leia, quando ele nasceu, disse assim, Deus me ouviu e me deu mais um filho. Levi significa unido, porque quando Leia teve, ela disse assim, agora se unirá a mim o meu marido, porque eu já tenho lhe dado 3 filhos. O que aconteceu, essa maldição caiu sobre eles, serão divididos em Jacó, disse a profecia. Levi não teve terra, como era a tribo dos levitas, dos sacerdotes, eles ficaram divididos em todo Israel. Eles sequer tomaram um nome entre as 12 tribos de Israel. Dos 12 filhos de Jacó, 2 não tiveram tribos de seu próprio nome. Levi, que foi afastado, e José, que foi tirado porque foram incluídos 2 filhos seus, Manassés e Efraim. Diga glória a Jesus, louvado seja Deus. Engrandecido seja o nosso Deus para sempre, glorificado seja o Senhor. Então eles foram espalhados. Irmãos, o que significa isso? Irmãos, pessoas, às vezes acontece isso, a pessoa não tem a alegria de viver perto dos seus parentes, a pessoa sempre leva a sua vida de uma forma muito nômade, de uma forma muito largada, está num lugar, daí muda para outro longe, daí muda para outro mais longe ainda, e vai e fica assim. Irmãos, geralmente isso tem alguma consequência anterior, tem alguma causa anterior que provocou isso. Diga glória a Jesus. Irmãos, o maior problema de Simeão e Levi foi a violência. Fala para o irmão do lado, Deus odeia a violência. Gênesis 6:11 diz a palavra do Senhor que Deus destruiu a terra pelo dilúvio, porque a terra tinha se enchido de violência. 1 Pedro 2:1 diz assim, todo engano, malícia, fingimento, inveja de todas as murmurações sejam tirados de entre vós. Colossenses 3 diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a carne, prostituição, impureza, lascívia, apetite desordenado e avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mortificai também tudo, ira, cólera, gritaria, farpas em misericórdia. Irmãos, crente
que tem aqueles vexames dentro de casa, o marido e a mulher que berram, faz aquele griteiro que o quarteirão inteiro escuta, fazem misericórdia. Deus vê, e Deus ouve, aliás, qualquer um ouve, fazem misericórdia. Violência, irmãos, isso atrai maldição. Fala para o lado, violência atrai maldição. Nós temos que conter os nossos ímpetos. Não se esqueça que você habita num corpo com instintos animalescos. Fala-se em misericórdia. E como bestas que se conduzem para a morte, diz lá o texto de 2 Pedro, misericórdia. Fala-se em misericórdia. Nós precisamos controlar isso. Irmãos, a ira é algo sempre para ser controlado. Quando você está bravo, está exaltado por alguma coisa, se controle, se controle. Não fale tudo o que você quer falar no momento de ira, porque isso vai trazer maldição sobre a tua vida. Salmo 37, deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Eclesiastes diz, a ira abriga-se no seio dos tolos. Fala-nos em misericórdia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o problema desses dois irmãos, por causa dos seus ímpetos de raiva, irmãos, o problema deles, vingança. Quiseram se vingar, quiseram fazer justiça com as próprias mãos, fazer justiça humana. Irmãos, olha o que diz Tiago 1, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você soube de alguma coisa que te deixou indignado? Quem diz que Deus está indignado também? Os sentimentos de Deus são outros. E olha lá se Deus não está indignado com você. Fazem misericórdia. Irmãos, quem pode entender os próprios erros? Diz o Salmo 19. Como que eu posso ficar indignado com os dos outros? Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente assim. Alguém cai num pecado meio feio lá. Daí outro fica dizendo assim, ai que horror, graças a Deus, esse problema não tenho. Graças a Deus você não tem nem vergonha, né? Esse problema você não tem, você tem 500 outros. Fazem misericórdia. E fica fazendo... Irmãos, se algum de vós for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que também não sejas tentado. Gálatas 6, 1 e 2. Diga glória a Jesus. Hebreus 2, o sumo sacerdote é tomado pelos homens para oferecer sacrifícios em favor dos homens a Deus, e também para que possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, porque ele também está rodeado de fraqueza. Diga glória a Jesus. Compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. Diga glória a Jesus. Comentei isso com os irmãos esses dias atrás. Tem gente que ficou assistindo o enforcamento daquele doido lá do Iraque. Fazem misericórdia. E ficou, ai pastor, mas também olha o que aquele homem fez. Quem merecia morrer era você. Falam assim, era você, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, qualquer pecado merece morte, qualquer. Então aquela forca servia para você também. Então o que você fica olhando, se alegrando com o outro? Parece que o povo do Império Romano que ficava se alegrando com os cristãos atirados para os leões. Fazem misericórdia. Irmãos, o crente nunca se alegra. Quando o teu inimigo cair, não se alegra o teu coração, para que Deus não veja isso e retire sobre ele sua ira. Diz Provérbios, diga glória a Jesus. Tem que ter temor de Deus. Fala para um lado, tem que ter temor de Deus. Nunca faça justiça com as próprias mãos. Não se vingue, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Romanos capítulo 12, diga glória a Jesus. Tem aquele texto de Efésios 4, diga glória a Jesus. Não deixe o sol se pôr, irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Tem gente que gosta de pegar esses versículos bíblicos só para abusar deles. Fala assim, misericórdia. Olha o que diz o versículo, irai-vos e não pequeis. Quer dizer, nós não somos culpados e condenados por Deus por termos um sentimento de indignação. Agora, partir do sentimento para outras coisas são outros 500. Diga glória a Jesus. Isso que significa irai-vos, mas não pequeis, quer dizer, contenha isso. E outra, não se ponha o sol sobre a sua ira, resolva no próprio dia. Diga glória a Deus.
Irmãos, é fácil falar em pregação, mas nós precisamos aprender essa lição. Resolva no próprio dia. Fala para um lado isso, resolva no próprio dia. Irmãos, a gente sempre ri quando conta esses casos. Aquela mulher que veio para mim, que ela saiu indignadíssima com o marido, e contou uma história imensa e horrorosa. Eu perguntei para ela, mas quando aconteceu isso? Ela, acho que foi em 1933. Fazer misericórdia. E a mulher vivia aquilo como se tivesse sido no dia anterior. Mas quantos que são assim? Irmãos, tem que resolver no próprio dia. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado de novo. Tem que resolver no próprio dia. Irmãos, então o problema de Simeão e Levi era a violência. Ao invés de bênção, receberam uma maldição. Meu Deus amado. Versículo 8, Judá. O nome Judá significa louvor. Diga glória a Jesus. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Irmãos, a bênção sobre os filhos de Jacó, ela foi repartida. Na verdade, o primogênito deveria ter recebido a bênção máxima, mas por causa da sua conduta e da sua postura imoral, ele perdeu a bênção, e essa bênção que ele perdeu foi repartida. Meu amado, a bênção que você perder vai para alguém. A bênção que sai do céu não volta para lá. Se era para você e você saiu do lugar, vai para outra pessoa. Às vezes você ora, que a bênção está chegando, ela vai direto para o vizinho. Fazem misericórdia. Mas a bênção não volta, está escrito lá. Isaías 55, a palavra que sai da minha boca não volta vazia, mas produz o fruto para o qual foi enviada. Diga glória a Jesus. Então a bênção de Rúben, a parte da realeza, foi para Judá, e a parte da abundância de terras foi para José. Então a bênção de Judá: a ti te louvarão os seus irmãos. É um jogo de palavras no hebraico. O louvor será louvado, é assim que está escrito em hebraico, porque Judá significa louvor. Irmãos, a palavra de Deus é cheia de jogos de palavras, de comparações, de estilo poético. Deus gosta disso. Diga glória a Jesus. Fala isso para um lado, você tem que ser poético. As pessoas estão assim muito secas. O marido vai falar uma coisa romântica para a mulher, parece um elefante, parece um rinoceronte. Fazem misericórdia. Diga glória a Deus. Fala para ela assim, tem que ser poético. Os jovens vão para conquistar uma namorada, não sai nada. Não tem nada. Jesus amado. Fazem misericórdia. Fala para nós, Deus quer te encher de amor, encher de palavra, encher de sabedoria, encher de poesia. Diga glória a Jesus. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Então, uma das bênçãos de Deus é vitória sobre os inimigos. Irmãos, nós precisamos ser abençoados. Então, uma oração, você tem que aprender com aquela oração de Jabes, que diz lá na 1 Crônicas 4, Senhor, me abençoe. Diga glória a Jesus. Meu Deus, seja sobre mim a tua bênção na escola, no trabalho, me dá cabeça boa para estudar, me dá mão boa para trabalhar, me dá entendimento, me dá capacidade, me abençoa. Irmãos, ser abençoado por Deus é a melhor coisa que tem. Diga glória a Jesus. Uma das características da bênção é vitória sobre os inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Jacó estava se referindo expressamente à característica da realeza, porque de Judá vieram todos os reis de Israel. Versículo 9: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? A palavra profética dita da boca de Deus que Judá era como um leão,
Diga glória a Jesus. Irmãos, só para os irmãos terem uma noção do ponto a que chega a distorção bíblica, tem o zodíaco, aqueles signos, que tem gente que fica lendo horóscopo. Se você faz isso, se converta em nome de Jesus, que o horóscopo é coisa do diabo. Tem crente que escondidinho dá uma olhadinha lá assim. Fala assim, cria vergonha, vai se converter, vai ler a Bíblia, por favor? Loucos ficaram tentando achar base para o zodíaco, para o signo zodíaco, nas 12 tribos de Israel, que cada um era um símbolo, e daí o Judá era do signo do leão. Sai, fala assim, sai em nome de Jesus. Deus dizendo que Judá, o seu símbolo era um leão. Por quê? Por causa da força, da fúria. A fúria do leão. Em outra, leão é animal que ataca. É animal que não é atacado, porque ele é muito bravo. Diga glória a Jesus. Não existem predadores do leão. Por isso que diz ali, deita-se como um leão velho, porque ele atinge idade avançada, porque não tem quem venha a destruí-lo. Irmãos, é assim que Deus quer que o crente seja forte. Diga glória a Jesus. Provérbios 28:1, fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está mais confiado que o filho do leão. Salmo 34:10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Calcarás os pés o leão e o áspide. Diga glória a Jesus. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Salmo 91. Deus quer que o crente seja mais forte que o leão, e não sendo atacado pelos outros, pelo contrário, atacando os inimigos. Irmãos, Deus quer que o crente seja forte. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão, você precisa se fortalecer. Pare de ser peteca na mão do diabo. Fala assim, misericórdia. Jogado pelas lutas para lá e para cá, para lá e para cá. Irmãos, a hora que o crente toma um jeito na vida e entra no propósito de jejum e oração, ele entra no lado vencedor da vida e as lutas cessam. Mas isso, meu amado, é jejum e oração constante. Fala assim, constante. Glória a Deus. Versículo 10, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés. Isso realmente aconteceu. Todos os reis vieram da tribo de Judá, o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Versículo 10 de Gênesis 49, é um dos mais controvertidos dentre os intérpretes do hebraico. Eu tenho em casa uns 7, 8 comentários só do livro de Gênesis, cada um diz uma coisa. Mas a suma de todas elas é, em primeiro lugar, Siló é a cidade, Josué 18:1, onde o tabernáculo de Moisés foi montado, quando o povo entrou na terra de Canaã, na terra prometida, e ficou montado lá por muito tempo, até que veio o sumo sacerdote Eli, ainda estava em Siló o tabernáculo, daí veio o profeta Samuel, diga glória a Jesus, e lá ficou o tabernáculo, até que veio depois o templo de Salomão. Então até que venha Siló, quer dizer, o lugar onde estaria a presença de Deus. Mas outros já vão por um outro aspecto, que Siló pode também significar Salvador, até que venha o Salvador. Então, apesar da dificuldade da palavra do hebraico original, todos os 7 ou 8 comentaristas que lhe concordam que o versículo 10 de Gênesis 49 tem uma aplicação messiânica. O Jacó está falando de Jesus no versículo 10, porque Jesus veio de Judá, Jesus era da tribo de Judá. Diga glória a Deus. Então, já no livro de Gênesis, Deus falando de Jesus. Aliás, na Bíblia inteira, Deus está falando de Jesus. Diga glória a Deus. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Tudo foi feito por Ele, para que em tudo Ele tenha a preeminência. Colossenses 1:18. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Todas as coisas subsistem por Ele.
Louvado seja, canta lava sudaharias, rabahari canta lava sudahariastei, Hebreus capítulo 1, o qual sendo o resplendor da glória de Deus, expressa a imagem da sua pessoa, e havendo sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Rabahari canta lavaharias, diga glória a Jesus, aleluias, glória a Deus. Irmãos, a maior bênção que nós temos é Jesus. Repita comigo, não existe bênção maior que Jesus. Não existe de jeito nenhum. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A Ele se congregarão os povos. Inclusive, irmãos, esse versículo já tem um anúncio assim muito distante da vocação dos gentios. Nós, da nossa salvação. De que a salvação não seria apenas para Israel. Versículo 11, ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da jumenta à cepa mais excelente. O sentido literal do texto é o seguinte: para os judeus, uva era o símbolo da máxima fertilidade, além do que era o símbolo da alegria. Diga glória a Deus. Novamente tenho que falar sobre vinho. Só pela misericórdia de Deus. Diga glória a Jesus. Sempre vem um engraçadinho para mim assim: pastor, é pecado tomar vinho? Então eu respondo para você, para ser sincero. Biblicamente não é pecado tomar vinho, mas no Brasil porque aqui é terra de cachaceiro, de pinguceiro. Fala assim, viu? Para os judeus não, porque nem judeu nem árabe é dado a bebida alcoólica. Assim, irmãos, no Brasil tem 3 bar em cada quarteirão. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu tenho certeza que se Jesus tivesse nascido no Brasil, o primeiro milagre não teria sido transformado em vinho. Tenho certeza absoluta. Diga glória a Jesus. Porque o povo judeu é outra coisa. E outra, diz lá, Provérbios capítulo 9, os judeus bebiam vinho misturado, está escrito lá, está escrito na Bíblia, era vinho misturado, eles misturavam com medidas de água, não que perdesse o teor alcoólico por causa disso, mas não era cachaça, viu? Fala assim, viu? Não era. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, nós temos que entender esse texto com o contexto sociocultural dos judeus. Para eles, uva é símbolo de fertilidade máxima e símbolo de alegria. Então, Jacó estava profetizando para Judá o máximo da fertilidade da bênção. Jacó estava dizendo assim: Judá vai ser tão próspero e vai ter tanta vinha nas suas terras, que ele, ao invés de amarrar os seus jumentos em qualquer toco que tem por aí, ele vai amarrar nas vides, de tanta vide que vai ter lá. Era esse o sentido literal. Mas, irmãos, Deus usa as palavras proféticas para falarem muito mais do que o profeta sequer percebe. Diga glória a Jesus. Mas eu fico maravilhado com o nosso Deus e como Deus fala, e como Deus fala nas palavras proféticas. Irmãos, que Deus usa as palavras. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus já me usou em palavra profética uma pessoa. Eu, quando entreguei a palavra, lógico, eu não sou burro. Eu entendo eu entendo o que eu estou falando. Não sou alucinado, diga glória a Deus, mas não entendo como a pessoa que está ouvindo, porque Deus usa as palavras de uma maneira tal que, para entender mesmo o que Deus está falando, é só a pessoa. Diga glória a Jesus. Como Deus usa palavras, as palavras que a pessoa entende, as palavras que a pessoa orou, as palavras que a pessoa pensou. Então, vamos aqui, Deus usou a boca de Jacó para falar sobre o jumento, sobre o jumentinho, para fazer uma referência que quem conhece a palavra de Deus, lê isso aqui, já lembra de Mateus 21, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que foi em um jumentinho, já lembra de Zacarias 12:9, que estava profetizado que Jesus iria entrar em Jerusalém desta forma. Diga glória a Jesus. Versículo 11, ele lavará o seu vestido no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Irmãos, com certeza Jacó não sabia o que ele estava falando. Diga glória a Jesus. Para Jacó ele estava falando de prosperidade máxima. Jacó queria dizer assim: Judá vai ser tão próspero, que vai ter tanta uva, que ao invés de lavar roupa com água, ele vai lavar roupa com uva, de tanta uva que vai ter. Era isso o sentido literal e imediato da profecia.
Mas irmãos, isso aqui está falando do sangue de Jesus que nos lava, que nos limpa de todo pecado. Apocalipse 22, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham acesso à entrada da cidade pelas portas. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 12: os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Novamente o versículo 12 fala de abundância, dizendo assim: a terra de Judá vai ter muita uva, vai ter muito gado, de sorte que o leite vai sobrar. Sentido espiritual: vinho na palavra de Deus no Novo Testamento significa plenitude do Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou dito de outra forma, não vos embriagueis com vinho, mas vos embriagueis do Espírito. Tanto que em Atos 2, dias de Pentecostes, achavam que os discípulos estavam embriagados. Diga glória a Jesus. Vinho na palavra de Deus significa a plenitude do Espírito Santo. Leite na palavra de Deus significa o sustento da palavra de Deus. Desejar evidentemente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. 1 Pedro 2,2. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, em Gênesis 49, Deus já estava falando plenitude do Espírito e sustento da palavra. Fala isso para o mundo do lado: plenitude do Espírito e sustento da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, a bênção de Judá realmente foi excelente. Vitória sobre os inimigos. Plenitude do Espírito Santo. Plenitude da palavra de Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, agora chegamos em Zebulon. Versículo 13. Diga glória a Deus. Jacó está seguindo a ordem dos filhos de Leia. Como já disse, Leia teve 6 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Por isso que aqui Jacó passou para Zebulon. Diga glória a Jesus. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Sidom era um porto ao norte de Israel, onde hoje seria o Líbano. Eram 2 cidades portuárias famosas na época, Tiro e Sidom. Mas essas cidades não eram de Judá, já eram do estrangeiro, por isso que diz, o seu termo será até Sidom. Zebulon foi uma tribo que se instalou às margens do mar Mediterrâneo. Diga glória a Jesus. Irmãos, foi nas regiões de Tiro e Sidom em que Jesus se encontrou com a mulher cananita ou cananeia, aquela que foi pedir a Jesus para curar sua filha, e que Jesus respondeu: não posso tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E a mulher respondeu: não, mas os cachorrinhos comem das migalhas cada vez dos filhos. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Zebulon, a bênção dele foi muito sucinta, porque foi um dos filhos menos expressivos de Jacó. A palavra do Senhor fala muito pouco sobre ele. Diga glória a Jesus. Uma pessoa que não se expressava muito. Diga glória a Deus. Meu amado, você até pode ser uma pessoa quieta, mas não seja quieto com Deus. Tem gente que é quieto, não fala com ninguém, nem com Deus, nem ora. Não, seja abundante nas palavras para com Deus, senão Deus não vai ter muito a dizer a teu respeito. Diga glória a Jesus. Versículo 14, aqui já tem um assunto muito importante. Issacar, também filho de Leia, é um jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos. Significado literal: um jumento muito forte que podia pôr carga dos 2 lados. Versículo 15: viu ele que o descanso era bom,
e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Fala assim, misericórdia. Isso aqui, na verdade, é uma bênção meio amaldiçoada essa. Fala assim, misericórdia. Irmãos, o sentido literal que Jacó queria dizer com essa profecia era o seguinte: Issacar, um homem muito forte, muita força física, muita força para o trabalho, capacidade para o trabalho, não tinha preguiça de jeito nenhum, tinha capacidade de organização. Só que era uma pessoa acomodada, apesar de ser trabalhador, era acomodado, ele não pensava em outras coisas. E outra, ele era acomodado assim que ele não queria se incomodar. Ele viveu numa terra cercada de inimigos, e ao invés dele usar a sua força do trabalho para a guerra, ele preferiu ficar apenas no trabalho, e aconteceu que os inimigos acabaram dominando ele, e ele teve que acabar pagando tributo, imposto para os inimigos, sendo uma pessoa tão forte que poderia ter se livrado daqueles jugos, mas não, ele acabou se acostumando com os jugos. Diga glória a Jesus. Respire fundo. Respire bem fundo, se ajeite aí no encosto da cadeira, que tem gente que já está começando a olhar para as cortinas. Diga glória a Jesus. Fala assim, presta atenção. A cortina vai estar aí sempre, depois você olha para ela. Diga glória a Jesus. Irmãos, Issacar é um tipo bíblico. Jesus de Nazaré. O que significa isso? Pessoas fortes, têm força para o trabalho, mas não canaliza essa força do trabalho para a força espiritual. A pessoa deixa com que alguns pecados tomem conta de sua vida, mesmo ela sendo uma pessoa forte, ela podia ter dado um jeito nisso, mas ao invés dela encarar uma guerra espiritual, ela prefere sim continuar trabalhando, ser dedicado, não é preguiçoso, etc. Mas deixa com que outros pecados a dominem, e acaba sendo uma vida escravizada, uma vida presa, uma pessoa que nunca se liberta, fica sempre presa nos seus próprios problemas. Tem muita gente assim dentro das igrejas. Fala assim, misericórdia. Pessoas fortes, mas prisioneiras, escravizadas. Na verdade, o que prende essas pessoas são pecados. Irmãos, mas para vencer pecado é uma revolução. A pessoa tem que entrar assim num propósito seríssimo, 6 meses, 1 ano, jejum, oração direto, vigília, oração, jejum, culto, vigília, direto, até vencer. Nunca mais a vida será a mesma. Mas a pessoa, para falar a verdade, tem preguiça. Não tem preguiça para o trabalho, mas tem preguiça para a oração. Está cheio de gente assim na igreja. Olha bem para o irmão do lado. Olha bem no olho dele assim. Gente que trabalha. Chega em casa, irmãos, a hora que chega em casa, parece assim um negócio, para não dizer assim, um demônio. Que senta no ombro assim. A pessoa lê um versículo assim, já está roncando. No serviço é um avião, para as coisas de Deus é uma lesma. Fazer misericórdia. Vai viver escravizado e prisioneiro dos próprios pecados. Vai ficar arrastando o mesmo pecado por 50 anos. A vida espiritual não vai para frente de jeito nenhum. A vida familiar fica ruim. O casamento é um tormento. Diga glória a Jesus. E a pessoa forte. Diga glória a Jesus. E você já ouviu a expressão mula de carga? Você vai ser mula de carga dos outros. Vai carregar um chefe nas costas. Vai carregar o marido nas costas. Vai carregar os cunhados nas costas. Tudo porque não resolve se livrar dos seus pecados. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que canaliza assim tudo para o trabalho. Jesus amado, como é verdade isso. Misericórdia. Mas em misericórdia. Então a pessoa trabalha. E não deixa de ser uma fuga.
ao invés da pessoa parar e enfrentar. Irmãos, esse problema, a pessoa acha que o problema é com o marido, é com a sogra, é com a mãe, é com o vizinho. Não, o problema é com ela, é pecado. Pecado que a pessoa disfarça e maquia muito bem, e daí, como a pessoa tem pecado, e daí fica com um sentimento de culpa, a pessoa fica com a autoestima rebaixada, daí os outros tem assim um sexto sentido miserável, fala assim, misericórdia, que enxerga isso, daí já toma conta da situação, a pessoa não se rebela porque ela não tem força interior, e ela tem culpa no cartório, daí vai deixando, daí com o passar do tempo só vai acumulando, no começo ela carregava daqui a um pouco você está carregando 15 nas costas, fazem misericórdia. Primeiro só carregar o marido, agora todos os filhos, os genros e noras e netos, e vai todo mundo. O jumento de fortes ossos vai ficar um jumentão. Eu não vou falar para você virar para o irmão e dizer assim, viu, jumento? Eu não vou fazer isso. Diga glória a Jesus, só fala para assim, viu? Até quando você vai carregar os outros nas costas? E isso é errado, além do que? Até quando? Eu pergunto para você, até quando? Até quando? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Você não quer pagar o preço? Irmãos, quem não paga o preço de ser crente de verdade, paga tanto preço nessa vida. Quem não paga tributo a Deus, paga para os homens. Fala assim, viu? Está aqui Sacar. Não quis dar tributos a Deus de louvor, de consagração, então dá tributo para os homens, pode dar. Vai ser burro de carga a vida inteira. Jesus amado, fala para assim, misericórdia. É isso que você quer para a tua vida? Diga glória a Jesus. Daí quando tiver com 60 anos, além do que vai ser um burro velho. Jesus amado, fala assim, misericórdia. E amargurado. Só trabalhei na minha vida. E errado além do que? Porque se tivesse trabalhado certo em Deus, teria vencido os seus pecados, teria conseguido colocar todos os teus relacionamentos no devido lugar. Irmão, Jesus está falando hoje. Rabahari canta lava sudahari conta, ricansi de canta lava sudaharias. Na canta lava sudahari conta, ricanta lava sudaharias. Tem, meu Deus amado. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que não quer pagar preço de ter maturidade em Deus. E daí a pessoa vive para pedir conselho para os outros. Pede conselho para pai, pede conselho para mãe, pede conselho para sogro, para sogra, para chefe, pede conselho para todo mundo. A pessoa passa a vida pedindo conselho. Sendo o que Deus quer é que nós tenhamos maturidade espiritual suficiente para pedir conselhos a Deus. E maturidade suficiente para dar conselho aos mais jovens na fé. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, para chegar nesse ponto tem que romper com todo o jugo. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós começamos com esses propósitos de vigília na igreja. E o propósito básico que eu faço, pessoalmente, é esse: chacoalhar dos ombros todo o jugo, para que fique apenas o jugo de Jesus. Estou orando não apenas por mim, mas principalmente pela igreja, por todos nós, para que o Senhor venha tirar todo o jugo humano, o jugo da carne, para que nós sejamos livres. Irmãos, nós precisamos viver para fazer a vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Chega, irmãos, porque essa coisa de ficar carregando tudo nas costas é insatisfatório, porque está errado, não é assim, irmãos. E quem carrega os outros nas costas ainda se acha muito virtuoso. Eu estou ajudando, na verdade você está atrapalhando. Deus quer que cada um ande pelas próprias pernas, cada um tem que levar a própria carga. Gálatas 6,5, diga glória a Jesus. Deus quer que cada um amadureça, que cada um cresça. Diga glória a Jesus. E nós temos que pagar esse preço. E nós começamos a pagar o preço aqui na igreja, em oração e vigília. Diga glória a Jesus. Chega, fala para nós assim: chega de jugo da carne, chega de jugo humano. Diga glória a Jesus. Jesus vai nos libertar. Diga glória a Deus. Versículo 16:
Dan. Aqui Jacó está falando dos filhos de Bila, que era serva de Raquel. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan é um nome hebraico que significa juiz. Da onde vem o nome de Daniel? Daniel significa Deus é o meu juiz, porque o sufixo El em hebraico significa Deus. Diga glória a Jesus. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Diga glória a Jesus. Essa profecia saiu da boca de Jacó. Ele deu uma exasperação espiritual, ele fez uma invocação ao nome do Senhor. A tua salvação espero, ó meu Deus. Uma das bênçãos mais complicadas desse texto. A bênção para a tribo de Dan. Diga glória a Jesus. Realmente houveram juízes da tribo de Dan. Sansão era da tribo de Dan e foi juiz em Israel. Só que o livro de Juízes também conta algumas histórias muito complicadas da tribo de Dan. Diga glória a Jesus. Desde Dan até Berseba era uma expressão proverbial em Israel. Só que em Dan é que houveram aqueles bezerros de ouro na tribo de Dan. Irmãos, apesar de ter capacidade, o que Jacó quis dizer com essa bênção foi o seguinte: diga glória a Jesus. Na tribo de Dan haveriam pessoas perspicazes, inteligentes, com sagacidade, pessoas com raciocínio rápido, só que canalizando este raciocínio sempre para atitudes traiçoeiras. Por isso que diz: uma víbora que morde o calcanhar. Fazem misericórdia. Ao invés de usar a inteligência de uma forma limpa, usa de uma forma meio traiçoeira. Isso acabou causando exasperação no espírito de Jacó, que invocou a bênção de Deus. Em Apocalipse 7, Deus fala da restauração das 12 tribos de Israel. Só que no texto de Apocalipse 7 fala as tribos nome por nome, inclui Levi nas tribos, inclui José nas tribos e tira Dan. Dan não está na relação das 12 tribos de Israel que Deus falou no livro de Apocalipse. Fala-se em misericórdia. Existem estudos teólogos que falam que pode ser que o anticristo seja judeu e seja da tribo de Dan por causa desta profecia. Fala-se em misericórdia. O significado que tem para nós isso, irmãos, ter uma inteligência meio malandra, meio matreira, de enxergar a fraqueza dos outros e tirar algum proveito disso, sempre ter uma perspicácia, mas sempre de um jeito malandro, sempre de um jeito de querer se aproveitar de alguma situação. Você pode até se justificar por causa disso, mas isso não atrai coisa boa da parte de Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Herodes era assim, e Jesus disse que Herodes era uma raposa velha. Fazem misericórdia. Gente que age com essas sagacidades, isso não atrai coisa boa da parte de Deus, e Deus acaba riscando isso de sua face. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Paramos na tribo de Dan. Quinta-feira que vem com